Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Estou aqui deixando mais um vídeo com a rica e preciosa palavra do Senhor para o seu coração. Eu quero já iniciar pedindo para você, deixe o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Com certeza você vai estar nos ajudando muito, vai estar ajudando a semearmos a palavra do Senhor. Quanto mais pessoas estiverem inscritas, mais este vídeo vai ser visto, mais nós vamos conseguir espalhar essa santa palavra em todo lugar desse país. Eu convido você a abrir a sua palavra, se você estiver com ela na mão, abrir aí no livro de Lucas, capítulo 15, e nós vamos ler a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, e quando o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti, contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, abraçou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Queridos, eu quero neste dia trazer esta palavra dedicada aos nossos jovens. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis na nossa região, na nossa cidade. Estamos vivendo tempos realmente que demonstra que o fim dos tempos chegou. Hoje nós vemos, por exemplo, a maldade que tem imperado em todo lugar, a maldade que tem chamado a atenção de todas as pessoas em todo canto. Não tem aquele lugar em que nós passemos e que nós podemos dizer: aqui é diferente. Não. Em todo lugar nós encontramos maldade, encontramos pessoas que estão aí praticando o mal, pessoas que estão praticando as coisas que a Bíblia disse que haveria de acontecer. Eu quero então, nesse momento, com esta palavra, trazer uma palavra de orientação aos nossos jovens. Nós vemos aí muitos jovens ainda vivendo na casa dos seus pais, vivendo ali debaixo da autoridade do pai, dependendo do pai para o alimento, para o lugar aonde vai dormir, dependendo do pai pelos estudos. E muitas vezes esses jovens acabam sem causa nenhuma se tornando revoltados da vida, não querem obedecer os seus pais, querem fazer as coisas de qualquer jeito. Meu jovem querido, eu quero dizer para você que você está errado. Pensa que o teu pai tem obrigações com você. Ele precisa te orientar, ele tem obrigações que a própria lei determina, que nós não podemos abandonar os nossos filhos à míngua,
Mas os nossos filhos precisam também entender que é também um tempo de obediência. Quando você obedece o seu pai, você está ouvindo a sua palavra, você está aprendendo com ele, porque mais tarde você também será pai. E a palavra de Deus, ela nos mostra nesse texto que eu li, o que acontece com o jovem quando ele é desobediente, quando ele quer fazer as coisas da sua maneira. Aqui fala de um jovem, ou seja, de uma família, tem um segundo irmão, que eu eu só mesmo no finalzinho é que ele aparece, mas eu nem li sobre ele porque é uma questão para uma outra mensagem. Eu quero falar apenas deste jovem, que um dia chegou para o seu pai e falou: pai, me dá a minha parte da herança, que eu quero ir embora daqui. Então, quando aquele jovem falou sobre a parte da herança, ele precisava ter esperado o tempo certo. Porque com certeza, quando nós recebemos aquilo que nós temos direito no tempo certo, aquilo que nós recebemos será bênção na nossa vida. Porém, se nós recebermos num tempo que não é o certo, não é o tempo de Deus, recebemos porque nós forçamos a barra para que aquilo aconteça, com certeza nós vamos sofrer consequências com aquilo. E a gente vê que esse jovem passou por isso. Esse jovem, o seu pai não barrou ele, poderia ter barrado. Poderia ter dito: olha, a sua herança você vai receber quando eu partir daqui. Enquanto eu estiver vivo, você vive nessa casa, não lhe faltará nada, mas eu não vou lhe dar nada daquilo que você tem direito ainda. Mas o pai acabou fazendo assim como o nosso Deus faz conosco. Muitas vezes nós insistimos muito naquilo que nós queremos. E o nosso Deus sabe que aquilo que nós estamos buscando naquele momento não vai ser bom para nós. E às vezes aquilo ali é retardado por um tempo. Mas como nós insistimos demais, Deus, na sua bondade e misericórdia infinita, às vezes Ele permite. E aí nós conquistamos aquilo que nós tanto queríamos, e mais na frente descobrimos que não foi bênção para a nossa vida, mas acabou sendo maldição. E o que aconteceu com aquele jovem? Aquele jovem pegou a sua herança, foi para uma terra distante. Ele deve ter pensado: agora eu vou viver longe do jugo do meu pai. É o que muitas vezes os filhos acham quando estão debaixo do teto dos pais. Porque os pais determinam aquilo que eles têm que fazer e eles se sentem oprimidos. Os pais se tornam opressores. Os pais se tornam ditadores. Eu já vivi isso na minha família. Eu já vi pessoas na minha família que viveram isso também. Filhos que se revoltaram com os pais e foram embora. Só depois de algum tempo reconheceram que estavam errados. E aí voltaram, assim como este jovem que nós lemos, pedindo ao pai: pai, trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata como um dos trabalhadores. Pelo menos eu não vou passar necessidade, eu não vou passar fome. E aquele jovem ganhou o mundo. Pegou a sua herança que o pai havia lhe concedido e foi para o mundo. E quando ele chegou lá, ele encontrou uma atmosfera diferente daquela que ele vivia dentro da casa dele. Talvez na casa dele ele se sentia oprimido porque o pai lhe determinava alguns afazeres. E lá fora ele não tinha isso. Lá fora ele pegou aquela parte da herança que lhe cabia, que o pai lhe concedeu, levou e lá ele vivia da maneira que ele bem entendia. Não havia problema, não havia nada que o impedisse de viver do jeito que ele quisesse. Apareceram muitos amigos, com certeza. Muitas mulheres bonitas que viram aquele jovem com dinheiro, aquele jovem de boa aparência, vivendo livremente, fazendo aquilo que lhe apraz. E aquelas pessoas naturalmente se juntaram a ele, enquanto o dinheiro dele ainda estava com ele. Enquanto ele não tinha destruído tudo aquilo que o pai lhe deu como herança, com certeza aqueles amigos estavam do lado. Querido, eu quero deixar uma coisa para você, meu jovem, meu irmão. Enquanto você tem dinheiro, enquanto você tem poder, enquanto você tem posses, você vai ter muitos amigos. Os verdadeiros amigos você vai conhecer no momento da dificuldade.
É no momento que não tiver mais nada, você não tem mais para onde ir, você não tem mais dinheiro para fazer festa, você não tem mais dinheiro para ajudar as pessoas, para colocar as pessoas numa situação melhor, você já não pode fazer o que você fazia antes, financeiramente falando. Aqueles que vão ficar do teu lado nesse tempo são os verdadeiros amigos, principalmente se você prestar bem atenção e ver se eles estão ali realmente para sugar o último que você tem ou se eles estão ali para te ajudar. Se eles estão ali tentando tirar a última gota que você tem, ainda não são seus amigos. Agora, aquele que está ali te aconselhando, te ajudando e dizendo, olha, você vai ficar aqui, eu vou ficar com você, eu vou te ajudar. Eu passei por isso. Eu vivi anos da minha vida longe dos caminhos do Senhor, eu já não era mais um menino, eu não tinha pedido a herança do meu pai para mim correr para o mundo. Mas eu vivi épocas da minha vida, na minha história, junto com a minha família, muito boas. Claro que hoje eu vivo muito melhor, mas eu vivi épocas muito boas. Eu tinha um excelente salário na empresa onde eu trabalhava. Eu tinha uma coisa chamada credibilidade na empresa onde eu trabalhava e no meio das pessoas que me conheciam. As festas da minha casa eram regadas com tudo do bom e do melhor. Eu tenho uma casa relativamente grande que eu construí, fruto do meu trabalho da minha esposa. Com muita ajuda dela, nós construímos o que nós temos hoje. É uma casa considerada até simples, mas é uma casa grande. Foi construído com muito esforço. E naquele tempo, por causa das questões que eu tinha, como eu acabei de falar, eu ganhava um bom salário, eu trabalhava numa empresa muito boa. Aquilo ali tudo me trouxe algumas coisas muito boas. Me trouxe também muitos amigos e muitas pessoas interesseiras. E eu lembro bem que na época, quando eu comecei a me distanciar das pessoas, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu estava com a minha vida financeira toda enrolada, eu estava com problema de saúde, pessoas na minha casa estavam passando por grande tribulação. A minha esposa, depois do falecimento do meu sogro, a minha esposa entrou num estado de depressão muito forte, e isso tudo contribuiu para que as pessoas se afastassem de mim. Queridos, naquele momento, a única coisa que eu queria era um ombro amigo, para eu poder conversar, para eu poder chorar, para deixar minhas lágrimas correr, porque era um momento de dificuldade. E a maioria dos meus amigos sumiram. Sabe por quê? Eu já não tinha mais aquilo que eu tinha. O Milton, aquele cara, olha, esse é o cara. Pô, festa na casa do Milton, maravilha, tremendo. Coisa boa, rolava bebida à vontade, comida à vontade. Começávamos uma festa num sábado à tarde, aquilo estendia a madrugada, amanhecia o dia de domingo. Muitos amigos dormiam aqui na nossa área, nos fundos, aonde tem a churrasqueira, sentados ali ouvindo música, batendo papo, bebendo, comendo. Ótimo! Esse era o Milton que todo mundo gostava. Aí veio o Milton que começou a ter alguns problemas, primeiramente porque ele resolveu mudar de vida. Aí ele saiu desse caminho da bebida, das farras, das baladas, e o Milton passou a caminhar com Jesus. Juntamente com isso, a questão das dívidas que eu havia adquirido. Juntamente com isso também, para acabar de completar, a minha esposa entra num quadro de depressão muito forte depois da perda do meu sogro. Tudo isso contribuiu para que eu ficasse num estado muito difícil. E cadê os meus amigos? Foram poucos que ficaram. Amigos verdadeiros ficaram, vinham na minha casa, sentavam comigo no meu sofá, conversavam, diziam, Milton, o que você está precisando? Mas eu queria saber dos outros. E os outros amigos? Eu tinha tantos. Então pensa, meu jovem, quando você quer tomar uma decisão desse tipo, como esse jovem da passagem que eu li, pega a sua herança, vai para o mundo. Lá você vai encontrar muitos amigos enquanto a tua herança estiver com você, enquanto a tua herança estiver fazendo a diferença. Porque vai chegar um momento que, se você não tiver controle sobre as suas finanças, se você não tiver controle, não tiver planejamento, tudo aquilo vai acabar. E aí, cadê os seus amigos? Pensa comigo, o único amigo que nós temos que ter conosco ali em todo o tempo é Jesus. É Ele que vai nos aconselhar, e com o conselho dele nós vamos caminhar da maneira correta. Não precisamos de riqueza, não precisamos de fortunas. A nossa maior herança
que nós recebemos dos nossos pais chama-se caráter. Eu falo isso da minha parte, porque a maior herança que meu pai me deixou foi o caráter. Meu pai era um homem simples, mas era um homem de caráter. Era um homem que ele sempre me ensinou: não se envolva com coisas erradas, não se envolva com coisa ilícita. O homem tem que ser honesto, o homem tem que andar correto, o homem tem que ser íntegro. E eu aprendi isso ao longo da minha vida. Meu pai me ensinou, foi a maior herança que ele me deixou, foi a honra, foi a decência. Então, meu querido, você, meu jovem, não importa a sua idade, 10, 12, 14, 15, 20, 30 anos, não importa. Não despreze os conselhos que o teu pai te dá. Não se preocupe com a herança que teu pai vai te deixar, que a maior herança que ele pode te deixar é justamente isso que eu falei, que eu recebi do meu pai, é a honra, sabe? É você ser um sujeito honrado, um homem decente, a decência. Isso são os maiores dádivas que os nossos pais podem nos deixar. E por outro lado, obedeça. A Bíblia fala lá nos mandamentos, no livro de Êxodo, capítulo 20, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Você quer viver muitos anos nessa terra, mas viver bem, honre a teu pai e tua mãe. Não importa quem ele seja. Não importa se seu pai é uma pessoa simples, é uma pessoa que ganha pouco, é uma pessoa que não tem grandes posses. Honre o teu pai. Honre a tua mãe. Seja um homem decente, seja um homem que verdadeiramente vai caminhar conforme a palavra de Deus nos ensina. Eu quero deixar aqui para você um forte abraço. Quero agradecer por você estar aqui me ouvindo, tendo essa paciência. E eu quero neste momento orar com você. Que Deus abençoe a sua vida, você jovem, você um pouco mais de idade, mas que você possa ser um instrumento de Deus aonde você for. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre a vida de todos aqueles que estão ouvindo esta palavra. Que o nome do Senhor seja louvado e adorado através das suas vidas. Que cada um, Senhor, possa honrar a sua casa, seu pai, a sua mãe, a sua família. Que a maior herança que nós possamos alcançar dos nossos pais seja a honra, seja aquele moço, aquela moça que vai crescer dedicando a sua vida ao Senhor. Que este seja o maior ensinamento que nós venhamos a receber. Que tudo na nossa vida seja para a glória do teu nome. Te peço nesse momento e já te agradeço em nome de Jesus. Queridos, mais uma vez, deixe o seu like, que é muito importante para nós. Se inscreva no nosso canal. Um abraço, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um beijo no coração.